Miyamoto Musashi é considerado um herói na história japonesa, sendo um dos mais habilidosos samurais e um guia de conduta para os samurais, ou guerreiros, e o mangá Vagabond traz uma abordagem brilhante da jornada dessa figura tão marcante. E o mais interessante disso tudo é que o ensinamento dele não se aplica apenas para a luta, podendo nos trazer para o nosso cotidiano, sendo a gente um simples mortal que vive nossa vida no dia a dia. E será justamente esse o tema do vídeo de hoje, como Miyamoto Musashi, em Vagabond, nos ensina a ser um guerreiro sem ao menos entrar numa luta, na nossa jornada diária. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é o Entreter de Conhecer. E após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? Além de ser um grande guerreiro e samurai, Miyamoto Musashi era adepto do Zen budismo, e boa parte do seu ensinamento perpassa por essa filosofia. Sendo assim, para entender um pouquinho mais de como podemos utilizar isso em nosso dia a dia, vamos pegar alguns detalhes principais do Zen budismo. De forma genérica, segundo o Zen budismo, o grande objetivo da nossa existência é em buscar a evolução. É por isso que estamos aqui nessa vida, em sairmos um pouquinho melhor do que a gente entrou. E também a nossa verdadeira evolução, o nosso verdadeiro aprimoramento só acontece quando a gente busca ajudar os demais e deixamos de lado o nosso egoísmo e pensar em somente nós. Dessa forma, nossos inimigos são aquelas pessoas que impedem a nossa evolução, ou mesmo quando nós se prendemos em nós mesmos, usando do egoísmo, achando que nossa vida se limita ao nosso umbigo e agimos de forma egoísta. Ih, rapaz. Não por menos que dentro da trajetória de Musashi, ele nem sempre foi esse ser zen, esse samurai tão brilhante. Pelo contrário, o início da história mostra que ele é uma pessoa extremamente egoísta, que só quer saber em ficar mais forte. E muitas vezes ele foi acusado e chamado de um Ashura, que seria uma espécie de deus inferior dentro do budismo, que só busca o poder e nada mais, não se preocupa com o resto, nem mesmo com a evolução. No mangá, mostra que desde a sua infância ele vai desafiando os demais para uma batalha de vida ou morte. Não por menos que no início da sua jornada ele vai apenas atrás de duelos para mostrar que ele era mais forte, ou mesmo encontrar alguém mais forte do que ele para trazer o ensinamento. Tanto que no início do mangá mostra ele no final da batalha de Sekigahara, porque ele quis ir em busca de um desafio, de um oponente forte. Ele consegue sobreviver meio que por sorte. Em seguida vai sempre buscando novos desafios. Eis que ele vai parar no templo de Horzoi e perde a batalha para o Inshun, que é aquele lanceiro. Isso o deixa assim o transtornado. E ele vai pedir ajuda para o mestre de Inshun para ensiná-lo alguma coisa. E eis que começa seu treinamento com Imei, o mestre de Inshun. E a primeira coisa que o mestre faz é questionar por que ele luta. Quem são os inimigos deles? O que está por detrás? Nesse momento, passa a ter vários flashbacks do Musashi com seu pai, mostrando que ele não tinha uma relação muito boa, que boa parte das ações deles meio que seria uma resposta para aquilo que ele viveu. E o mestre solta as seguintes palavras: quantas pessoas você matou? Você deve enfrentar tantos inimigos ao longo da sua vida, mas você deve entender, inimigos, que eles não eram, até que você os forçou a se tornarem. Sua sede de sangue vira todos que você encontra contra você. Essa não é a verdadeira força. Você é apenas um desajeitado e sem graça. E o Enei lhe questiona: quem foi o seu primeiro mestre? E o Musashi diz: a floresta. E eis que esse vai para a floresta e começa a fazer um processo de meditação. Então veja, boa parte do treinamento dele não foi em usar técnicas da espada, em sim como mentalizar, como pensar quem é meu inimigo, por que eu estou lutando. E ele vai tirando boa parte dessa ânsia de dentro dele, conseguindo avançar e muito. Em seguida, ele volta a enfrentar o Inshun e o vence. Só que logo após a sua vitória ele começa a falar: eu sou forte, eu venci! E o mestre Irei fala: você estava indo muito bem até agora, pois você perdeu todo o seu caminho que você tinha conquistado. Ou seja, a partir do momento quando ele voltou a querer ter a força e vencer todo mundo sem nenhum propósito, ele regrediu na sua evolução. Aqui sendo uma grande lição.
Por mais que a gente está falando de um samurai que usa espada e tudo mais, muitos acham que o prazer deles é sair fatiando todo mundo. No entanto, segundo o Bushido, que é o código de conduta, que muito dele teve como influência Musashi e com o seu aprendizado que ele passou em toda a sua história, você deve lutar apenas para sobreviver. Jamais deve iniciar uma luta para mostrar que é forte ou mesmo se impor aos demais. Só tire a espada da sua bainha quando for por um motivo nobre, que seja para defender você ou as pessoas que você ama. E o principal, a sua luta não deve ser algo egoísta, e sim para servir os demais. Não por menos que a tradução de samurai seria aquele que serve, ou seja, ele não luta por si só. E como nós podemos trazer isso para o nosso cotidiano, mesmo não sendo um guerreiro, mesmo não sendo um lutador? Na sua vida, com certeza você tem inúmeros desafios. Você deve buscar sempre evolução, seja qual for o âmbito. E de preferência, que não busque apenas algo egoísta, que beneficie sempre a você. Você vive em convívio, em harmonia com outras pessoas em vários lugares. Você tem que somar. Por quê? Segundo o Bushido, você só evolui quando você ajuda os demais, quando você abre mão do seu egoísmo e contribui com o universo. Sendo seu inimigo sempre aquela pessoa ou coisa que tira o caminho da sua evolução, e é nesse momento que você deve lutar para superar essa barreira. E aqui entra aquela velha máxima. Todo dia, se a gente evoluir pelo menos 1%, em um ano, quanto eu consegui atingir de evolução? Ou melhor, você pode até trazer um número menor, 0,01% por dia, em um ano, 10 anos, 20 anos. Quanto é que você atingiu depois? Para não ficar de uma forma tão genérica, vamos trazer alguns exemplos aqui. Vamos supor que você quer treinar, tocar violão. É esse que quer ser o seu aprimoramento. Todo dia, se você pensar em evoluir um pouco mais, de conseguir fazer um acorde, ou tocar uma parte de uma música, e todo dia sempre algo novo, sempre uma evolução constante, na somatória de um mês, de um ano ou mais, quanto é que você aprendeu? Agora, se você largar a mão da evolução e deixar de lado, tocar violão é difícil, só os bons conseguem tocar, o que vai acontecer? Você vai regredir. E muito provavelmente, se você valoriza saber tocar bem violão e não consegue atingir sua evolução, quando você vê outra pessoa tocando, você geralmente fica com aquele sentimento de inveja. Mas olha o violão que ele teve, porque ele toca desde criança. Você encontra inúmeras desculpas para justificar a sua falta de atitude, em vez de reconhecer. Não, se eu quiser tocar igual a ele, eu posso, desde que eu treine, desde que eu tenha serenidade. E isso se aplicando para qualquer outro tipo de atividade. E o melhor, o meu crescimento não depende de ninguém, e muito menos eu preciso derrubar outras pessoas para eu subir. A minha luta constante é contra eu mesmo. Eu sou a máxima, eu sou o culpado por exatamente o meu progresso. Não devo atribuir a culpa a ninguém. Todo mundo é capaz de conseguir vencer suas lutas cotidianas e evoluir. Basta procurar um caminho ou pessoas que já fizeram e pedir ajuda. E voltando para Musashi, ele foi um grande mestre e guia no estilo de lutar de forma harmoniosa, espirituosa e também de como ser um ser melhor na sua vida. No entanto, ele já começou como um perfeito ou ele foi aprimorando no meio de sua história? Não é por menos que no mangá de Vagabond, mais ou menos até o 10º volume, o 9º, ele é um cara que sempre busca desafios de forma egoísta, e depois que ele vai se tocando como é que deve ser o aprendizado. Ou seja, se você não está na sua perfeição, caminhe, que um dia você chegará. Mas, se você falar, isso não é para mim, não conseguirei nunca, aí que você não irá mesmo. E não adianta ficar com inveja e falando dos demais. Só depende de você. E se você gosta desse tipo de reflexão, eu já tenho 2 vídeos, no qual, eu analiso o Zoro de One Piece com o Bushido, com muitos ensinamentos de Musashi, fica aqui o card, ou também a essência por detrás de Dragon Ball, que também se inspira no budismo, trazendo algumas referências e complementos desse tema. Super indico também. E antes de fechar, a sessão Merchan.
Caso você queira aprender a desenhar de uma forma simples, eficaz e direta, ou mesmo aperfeiçoar suas técnicas de desenho, deixarei o curso do Money Arts. Tenho certeza que se você se dedicar e empenhar, você conseguirá usar sua inteligência no desenho, desenhando os personagens que você mais gosta. Deixarei um link aqui nas descrições. Qualquer dúvida é só me chamar no direct lá no Insta que a gente conversa, hein? Então é isso. Queria agradecer a Lilian na ajuda e estrutura com o canal e você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!